Não, olhando? É, porque se a gente ficar assim, é que tá com o ar-condicionado. Tá ouvindo pouco minha voz? Vai, essa é a Jéria que vai pegar mesmo. Aham. Sua música é cinematográfica? Eu gosto mais de cinema do que de música, porque eu aprendi a gostar de cinema sozinho. Eu fui atrás dos meus filmes e terminou que anos depois, isso foi na adolescência, anos depois me convidaram para fazer trilha sonora para filmes e tal. E só um dia desses, isso já faz uns 10 anos, agora é que eu me toquei, que realmente é impressionante, né? Eu sempre fiz a mesma coisa. E eu não me tocava que a música que eu faço para a banda é também um curta-metragem. Ela é também cinematográfica. Quando alguém me pergunta quem é a minha principal influência musical, eu tenho várias quando eu era mais novo. Mas hoje em dia, a primeira ideia que me vem à cabeça é Alfred Hitchcock. Porque eu penso na música, na ideia que eu estou dando, em como enganar o ouvinte para ele achar que está ouvindo uma coisa, mas é outra. Criar um suspense para ter uma parte que vai para outra parte e, de repente... Ação, romance. A mulher abre a cortina do chuveiro e mata a estrela do filme e todo mundo se espanta. E toda vez que você assiste, você se espanta. E até uma coisa que eu tenho que aprender a fazer menos cinema dentro das músicas da banda. Essa é minha música cinematográfica. Esses dias eu estava respondendo uma entrevista de como foi fazer o disco. Aí, é muito engraçado essa coisa de entrevista que é meio terapia, né? Você vai, assim, o momento do divã, assim. Aí eu falei assim que as minhas músicas, para mim, elas funcionaram como se elas tivessem sido uma fotografia de tudo que já aconteceu nos shows, assim. Eu gosto de pensar nas músicas como uma foto. E como eu gosto de desenhar, sempre que eu faço uma música, eu penso no desdobramento dela em imagens, penso em desenho. Quando eu faço um desenho, eu coloco uma legenda, dou um nome para o desenho, que, consequentemente, me vem a vontade de fazer uma melodia. Eu gosto muito de uma música do Wings, que chama I'm a Singer. Eu já fazia ela na banda que eu tenho com meu pai, que chama Pochette 7, e eu queria muito fazer uma versão dela. Aí... eu tenho um amigo que curte também, o Vitor Zalma, de Recife, aí eu escrevi no MSN para o Vitor, eu tô a fim de fazer uma versão dessa música, você não fica a fim de fazer a letra para mim, em português? Me manda... Você tem 2 horas para fazer isso. Tipo, desafio, sabe? Me manda em 2 horas. Aí o Vitor se animou, tal, começou a fazer, só que aí chegou uma hora que como foi o processo? Eu acho que ele travou, porque isso, na hora, acho que você não sabia, mas ele já passou a função, né? A função da música. Ele disse pra mim, ele abriu outra janela e disse, eu tô com um problema aqui, me ajuda e tal, não sei o quê. Porque eu tava online. Aí eu disse, tá, me dê 1 hora. Aí eu comecei a produzir um disco da Profiteroles e estava desesperado, porque não tinha letra. Porque pra mim é muito fácil você ter uma letra e alguém dizer, ó, trabalhe com essa letra. Aí eu pego... Agora, faça do zero. Sim. Só que aí eu mandei um e-mail para a Tulipa, disse, ó, eu tô com problema, eu tô com prazo, o disco vai ser gravado daqui a 3 semanas e eu tenho que ter uma música nova. Rolou o cronograma, né? Foi. Aí ela me mandou dois textos e um deles era Toma o Tempo Todo. E a gente tocou hoje pela primeira vez. A gente se conheceu hoje. Ao vivo, né? Ao vivo e tocou. Toma o tempo todo pra você, comanda o ponteiro dos
uns minutos, um segundo, um momentinho, por favor, agora beba seu café. Engula pontualmente, esqueça o pão e a margarina e a menina na TV que você acha linda de morrer. Na propaganda de bebida alcoólica, legalmente permitida e receitada em caso de estresse emocional. Toma o tempo todo pra você, toma o tempo todo pra você. E à noite antes de deitar, ajusta o relógio biológico, programa o corpo para despertar bem na hora de dormir. Ao invés de relaxar, achar uma pulga atrás da orelha e senta para conversar e recordar a época predileta que passou com areia colorida da ampulheta, antigamente escolhida e utilizada em caráter habitual. Como o tempo todo para mim, um dia vou cortar teu reloginho de pulso. E se a bateria tá no fim, então já tá na hora de trocar. Toma o tempo todo para mim, cansei de esperar. Não dá mais pra engolir essa conversa pra boi dormir. Recordar a época predileta que passou com areia colorida da ampulheta, antigamente escolhida e utilizada em caráter habitual. O meu Beatle favorito é a Yoko. É uma boa resposta. Eu posso dizer que fui bitomaníaco, né? Porque é uma doença, né? Não é saudável, não. Você só escutar Beatles... É um tipo de igreja universal, né? Ele pode ser na sua vida. E achar que nada mais... A minha salvação foi o Qualquer Coisa, de Caetano Veloso, porque tem 3 músicas dos Beatles. Aí eu disse, não, vou começar a ouvir Caetano Veloso, porque aqui tem Beatles. Aí eu fui ouvindo e finalmente... E quando eu era bitomaníaco, meu Beatle favorito era John Lennon, por um motivo simples, porque Paul McCartney ficou para a história como o Beatle que acabou. Depois passou a ser George Harrison, porque tem toda aquela coisa de que o cara não teve oportunidade, queria colocar mais música nos discos e tal. Só que depois eu virei muito fã de George Harrison, da carreira solo dele. Eu virei também. Talvez seja minha influência musical dentro dos Beatles mais forte. E eu vi que não era bem assim, ele não tinha música, ele não sabia compor direito, ele estava na companhia de 2 caras que estavam mostrando assim como é que se faz, né? E hoje em dia Paul McCartney, sem sombra de dúvida, porque ele é o mais bem sucedido. Porque o que vale para mim... É valorizar as histórias de sucesso, porque a gente só valoriza as histórias de ele podia. Ele é um case de sucesso mesmo. Vai, deixa eu ver. Vou pegar o mais... O que você mais gosta na música, Tomás? Na música? É. Como um todo? A minha relação com música é uma relação quase de quem precisa escovar os dentes, de quem precisa... comer. Não que eu faça com tanta naturalidade. Agora, eu gosto mais de cinema, por exemplo. Eu gosto de ir para o cinema, gosto de ir para o cinema ver filme ruim, gosto de comer pipoca no cinema. Agora, a música, às vezes, na minha vida já foi uma coisa muito pesada. Sim. Porque eu passei, às vezes, por etapas de falta de inspiração. Minha relação com a música está meio assim... A gente está se olhando de lado agora, não está...